Carnaval e discernimento cristão, entre a festa da carne e a vida no espírito. Entre cinzas e glória. O carnaval promete liberdade, mas entrega exaustão. Promete pertencimento, mas produz solidão. Promete alegria, mas termina em cinzas. O Evangelho, por outro lado, oferece uma alegria que não depende da suspensão da consciência, mas da reconciliação com Deus. PS 16:11, Jó 15:11. A postura cristã madura não é de desprezo aos foliões, mas de fidelidade ao Senhor. Somos chamados a viver como sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-16. Não absorvendo o molde do século, mas oferecendo uma alternativa de vida plena no espírito. Nem tudo o que é culturalmente celebrado é espiritualmente saudável. E nem toda alegria é sinal de vida. O Carnaval não é apenas um feriado no calendário civil brasileiro. Ele é um espelho cultural que reflete, de maneira concentrada, desejos humanos profundos: liberdade, prazer, transgressão, esquecimento da dor e suspensão dos limites. O filósofo Mikhail Bakhtin, em A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, descreve o Carnaval como momento de inversão e riso grotesco, uma suspensão temporária das hierarquias e normas, aquilo que ele chama de lógica carnavalesca. Entre as numerosas investigações científicas consagradas aos ritos, mitos e às obras populares líricas e épicas, o riso ocupa apenas um lugar modesto. Mesmo nessas condições, a natureza específica do riso popular aparece totalmente deformada. No entanto, sua amplitude e importância na Idade Média e no Renascimento eram consideráveis. O mundo infinito das formas e manifestações do riso opunha-se à cultura oficial, ao tão sério, religioso e feudal da época. Dentro da sua diversidade, essas formas e manifestações, as festas públicas carnavalescas, os ritos e cultos cômicos especiais, os bufões e tolos, gigantes, anões e monstros, palhaços de diversos estilos e categorias, a literatura paródica, vasta e multiforme, etc., possuem uma unidade de estilo e constituem partes e parcelas da cultura cômica popular, principalmente da cultura carnavalesca. Para Bakhtin, o carnaval não era um espetáculo para ser assistido, mas uma experiência vivida coletivamente, em que desapareciam temporariamente as hierarquias sociais, os privilégios e as distâncias entre as pessoas. Durante o carnaval, todos participavam de uma realidade alternativa, marcada por suspensão provisória das normas oficiais, religiosas e políticas, igualdade simbólica entre os indivíduos, linguagem livre, familiar e muitas vezes grotesca, inversão de papéis, mundo ao avesso, riso coletivo, ambivalente e universal. Esse riso carnavalesco não era meramente satírico ou destrutivo, mas um tipo de desabafo desaforado. Por isso, o carnaval tinha um caráter profundamente utópico. Bakhtin opõe o carnaval às festas oficiais da Igreja e do Estado feudal. Enquanto estas reafirmavam a ordem vigente e a hierarquia social, o carnaval funcionava como um momento de libertação temporária da verdade dominante, permitindo ao povo experimentar simbolicamente um mundo baseado na liberdade, igualdade e abundância. Além disso, o autor destaca o papel do corpo e da materialidade, comida, bebida, sexualidade, exagero corporal, elementos que compõem o chamado realismo grotesco. Esses aspectos não são vulgaridade gratuita, mas expressão de uma concepção popular do mundo centrada na vida, na fertilidade, na transformação e no ciclo de morte e renovação. Portanto, o carnaval em seu pensamento não é mera desordem festiva, mas uma poderosa forma simbólica de crítica social e de esperança histórica. Já o sociólogo Émile Durkheim interpretaria fenômenos semelhantes como expressões de efervescência coletiva, em que a sociedade experimenta catarse e coesão simbólica, as formas elementares da vida religiosa. Durkheim não analisa o carnaval especificamente como faz Bakhtin, mas oferece categorias fundamentais para compreendê-lo sociologicamente, especialmente por meio de sua teoria do rito e da efervescência coletiva. Para Durkheim, a religião não nasce de ilusões individuais, mas da própria vida social.
O núcleo do fenômeno religioso está na distinção entre sagrado e profano. O sagrado não é necessariamente sobrenatural. Ele é aquilo que a coletividade separa, protege e reveste de respeito. Dentro dessa perspectiva, festas e rituais coletivos, incluindo celebrações semelhantes ao carnaval, ocupam um lugar central na vida social. Para Émile Durkheim, esses momentos não são simples entretenimento ou válvulas de escape, mas experiências densas nas quais a própria sociedade se torna visível a si mesma. Quando multidões se reúnem em grandes celebrações, algo diferente acontece. As emoções se intensificam, os gestos se sincronizam, os corpos se movem em conjunto e cada indivíduo sente-se elevado acima da rotina comum. É o que Durkheim chama de efervescência coletiva, uma energia compartilhada que faz a pessoa experimentar força, pertencimento e até uma espécie de transcendência. Nesse estado, o que se manifesta como sagrado não é necessariamente uma entidade externa, mas a própria coletividade percebida como realidade maior do que a soma de seus membros. Essas festas também rompem o ritmo do cotidiano. Elas suspendem, ainda que temporariamente, o mundo das obrigações, horários e hierarquias. Criam um tempo extraordinário, diferente do tempo comum, um intervalo simbólico em que as regras habituais parecem afrouxar e a vida assume outra intensidade. Esse deslocamento não é acidental, ele marca a passagem para um espaço social carregado de significado. Curiosamente, mesmo quando há exagero, inversão de papéis ou ampliação das liberdades, a função última dessas celebrações, segundo Durkheim, não é destruir a ordem social, mas renová-la. Religião e ritual para Durkheim não são apenas sistemas de crenças abstratas, são vivências intensas, corporais, emocionais. O corpo reunido, cantando, dançando, celebrando, produz uma força que o indivíduo isolado jamais experimentaria sozinho. A energia não nasce apenas do interior de cada um, mas do encontro, da presença simultânea, da vibração coletiva. Fenômenos festivos como o carnaval podem ser compreendidos nessa chave como momentos de efervescência coletiva que suspendem temporariamente o cotidiano, permitem à sociedade experimentar simbolicamente o próprio poder e são expressões concretas da força moral do grupo. Enquanto Bakhtin enxerga no carnaval uma dimensão crítica, marcada pela inversão e pela subversão da cultura oficial, Durkheim tenderia a vê-lo principalmente como um instrumento de integração. O foco não recai sobre a ruptura, mas sobre a função estruturante desses momentos. O riso popular pode até desafiar simbolicamente a ordem, mas no fim a reafirma. Assim, onde Bakhtin destaca o potencial regenerador e contestador da cultura carnavalesca, Durkheim ilumina seu aspecto sociológico mais profundo, o carnaval como experiência emocional compartilhada, que ao intensificar a vida coletiva, afirma a própria existência da sociedade. Abordar o carnaval teologicamente, portanto, exige mais do que slogans morais, exige discernimento espiritual, honestidade sociológica e antropológica, e fidelidade bíblica. Na teologia da cultura proposta por Paul Tillich, a relação entre religião e cultura é profundamente entrelaçada, e não se reduz a uma oposição entre o sagrado e o profano, como se a cultura fosse um território puramente secular e a religião algo à parte. Para Tillich, mais precisamente, a religião é a substância da cultura, e a cultura é a forma da religião. Uma fórmula concisa que carrega uma leitura hermenêutica radical da vida humana. Todo produto cultural, seja arte, ritos, festas ou filosofias, carrega em si uma preocupação suprema, ultimate concern, que expressa aquilo que o ser humano considera último e incondicional em sua existência. Essa preocupação suprema não se limita aos templos ou a episódios estritamente religiosos. Ela permeia toda a expressão cultural, porque para Tillich, religião não é um adendo opcional da vida humana, mas a dimensão profunda do espírito, aquela que confere sentido e seriedade a todas as funções humanas, moral, estética, cognitiva, social, mesmo quando elas não se apresentam sob a forma que tradicionalmente chamamos de religião. Dessa perspectiva, uma festa como o carnaval, frequentemente descartada como mero entretenimento ou moralmente avaliada como pecado, não pode ser simplesmente relegada ao campo do superficial. Em vez disso, ela deve ser lida como uma expressão cultural densa, um texto, no qual se revelam as preocupações últimas de um povo, o desejo de liberdade, de transcendência, de pertencimento, de rituais que aliviem a angústia existencial. Mesmo quando essas expressões assumem formas distorcidas, fragmentadas ou alienadas, elas continuam sendo manifestações de algo que, no nível mais profundo, toca as questões fundamentais da condição humana, aquilo que Tillich chama de religião em sua dimensão de profundidade. Tillich insiste que entender a cultura assim significa evitar dois extremos igualmente problemáticos, não reduzi-la a puro moralismo ou descartá-la como irrelevante ao discurso teológico. Ele critica, por exemplo, qualquer separação rígida entre religioso e secular, porque tal dualismo tende a ocultar o que está em jogo. Não são apenas as instituições religiosas que revelam o sagrado,
mas todas as formas de expressão humana capazes de chegar ao que ele chama de incondicionado. Ao aprofundarmos a leitura à luz de Paul Tillich, especialmente a partir de sua obra The Courage to Be, ganhamos uma lente ainda mais existencial para compreender fenômenos culturais como o carnaval. Tillich parte de um diagnóstico profundo da condição humana moderna. O ser humano é atravessado pela angústia, anxiety, diante do não ser. Ele identifica 3 formas fundamentais dessa angústia: a angústia do destino e da morte, da culpa e condenação, e do vaio e falta de sentido. A cultura, em suas múltiplas expressões, torna-se o palco onde essas angústias são enfrentadas, mascaradas ou simbolicamente superadas. É nesse contexto que surge sua famosa definição de fé como ultimate concern, preocupação última. Em sua obra Dynamics of Faith, Tillich afirma: Faith is the state of being ultimately concerned. Ou seja, fé não é meramente crença doutrinária, mas o estado de estar possuído por aquilo que consideramos incondicionalmente importante. Toda cultura manifesta de alguma forma essa preocupação última. Quando Tillich diz que a religião é a substância da cultura e a cultura é a forma da religião, formulação presente em seus ensaios reunidos em Theology of Culture, ele quer afirmar que não existe cultura espiritualmente neutra. Toda produção cultural carrega uma dimensão de profundidade, depth dimension. Mesmo quando Deus não é nomeado, algo ocupa o lugar do absoluto. Aplicando isso ao carnaval, a análise deixa de ser simplesmente moral e passa a ser ontológica e existencial. O que está sendo buscado ali? Talvez o que se manifeste seja a tentativa de experimentar, ainda que por alguns dias, uma forma de superação da angústia do isolamento. O indivíduo dilui sua solidão na massa. A identidade fragmentada encontra pertencimento. O peso da rotina é suspenso. Há ali uma espécie de coragem de ser coletiva. Não no sentido pleno que Tillich propõe, mas como um ensaio simbólico. Em The Courage to Be, Tillich afirma: The courage to be is rooted in the God who appears when God has disappeared in the anxiety of doubt. Essa frase é crucial. O ser humano busca afirmar sua existência diante do vazio. Quando as estruturas tradicionais de sentido enfraquecem, a cultura produz substitutos simbólicos. Festas intensas, êxtases coletivos, experiências de fusão social podem funcionar como tentativas de afirmar o ser contra o não ser, ainda que de maneira provisória. Sob essa ótica, o carnaval pode ser lido como um protesto contra a fragmentação da vida cotidiana, uma tentativa de experimentar comunhão num mundo individualista, uma dramatização da liberdade diante das pressões sociais, um ritual de renovação simbólica antes do retorno à normalidade. Contudo, Tillich também alerta para o perigo da idolatria. Quando algo finito é elevado à condição de absoluto, temos o que ele chama de demonic distortion. O problema não é a busca por alegria, liberdade ou comunhão. Essas são expressões legítimas da estrutura do ser humano criado para o infinito. Mas sua absolutização em formas que não podem sustentar o peso de uma preocupação última. Aqui a crítica teológica se torna mais sofisticada. Não se trata apenas de classificar a festa como pecado, mas de perguntar: que tipo de salvação ela promete? Que tipo de redenção ela encena? E por que sua libertação precisa terminar na exaustão da quarta-feira? A coragem de ser, para Tillich, não nasce da euforia coletiva, mas do enraizamento no ground of being, fundamento do ser. Somente quando o ser humano se ancora no incondicionado é que pode afirmar sua existência sem fugir da angústia. Toda outra tentativa é parcial, simbólica e passageira. Assim, à luz da teologia da cultura, o carnaval pode ser interpretado não apenas como transgressão moral, mas como sintoma espiritual. Ele revela desejos autênticos, liberdade, pertencimento, renovação. Porém, frequentemente os expressa em formas que não alcançam a profundidade do que prometem. A tarefa teológica, então, não é simplesmente condenar, mas discernir. Identificar a preocupação última que se esconde sobre o brilho das luzes e perguntar se ela está orientada ao que é verdadeiramente último, ou se está repousando sobre algo incapaz de sustentar o peso do coração humano. Quando lemos o carnaval apenas pela lente moral, corremos o risco de empobrecê-lo. Mas quando o lemos apenas como fenômeno cultural, também o reduzimos. A contribuição de Paul Tillich ajuda justamente a atravessar essa polarização.
O carnaval, então, pode prometer libertação. Mas que tipo de libertação ele sustenta? Pode oferecer comunhão, mas quão duradoura ela é? Pode encenar renovação, mas qual é sua fonte? A leitura tiliquiana não elimina a crítica ética, mas a aprofunda. Ela desloca o foco do mero julgamento para o discernimento da profundidade. Em vez de apenas condenar ou celebrar, somos convidados a perguntar: que preocupação última está sendo revelada aqui? Está ela orientada ao verdadeiro incondicionado, ao ground of being, fundamento do ser, ou repousa sobre algo incapaz de sustentar o peso da esperança humana? Talvez o caminho mais maduro não seja negar que há no carnaval impulsos autênticos, mas reconhecer que eles apontam para algo maior do que conseguem entregar. A busca por liberdade pode ser real, a sede de comunhão legítima, o desejo de renovação profundo. A questão teológica decisiva é se essas buscas encontram seu centro no que é verdadeiramente último, ou se permanecem girando em torno de promessas intensas, porém passageiras. A pergunta central não é apenas o cristão pode ou não participar do carnaval, mas o que essa festa revela sobre a alma humana e como o Evangelho responde a isso. Origens ambíguas entre o sagrado e o profano. O termo carnaval remonta ao latim medieval carnem levare, retirar a carne, ou carne vale, adeus à carne, referência ao período que antecede a Quaresma. A própria Igreja Católica estruturou o calendário litúrgico medieval de modo que a exuberância precedesse a penitência. Contudo, historiadores como Philippe Walter identificam conexões com festas antigas como as Saturnais romanas e cultos dionisíacos. As Saturnálias eram marcadas pela inversão social. As bacanais, associadas a Dionísio opaco, envolviam êxtase, embriaguez e suspensão de limites. O padrão antropológico é claro, um mundo invertido por tempo determinado. Bakhtin chama isso de segunda vida do povo. A tentativa cristã de enquadrar tais impulsos no calendário não necessariamente os redimiu, apenas os confinou. A lógica implícita, extravasar antes de se arrepender, encontra confronto direto em Romanos 6, 1, 2. Permaneceremos no pecado, amartia, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como lembra Agostinho de Hipona em Confissões, o coração humano é inquieto, inquietum est cor nostrum, enquanto não repousa em Deus. A festa não resolve essa inquietação, apenas a anestesia. 2. Antropologia bíblica. Sarx e pneuma em conflito. O eixo teológico está na tensão entre sarx, carne, e pneuma, espírito. Em Romanos 8.6, porque a inclinação da carne, fronei matei sarcós, é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Em Paulo, sarx não significa mera corporeidade, mas a condição humana autocentrada, fechada à graça. Rudolf Bultmann observa que sarx descreve a existência humana segundo si mesma. Já John Stott, em seu comentário de Romanos, afirma que viver segundo a carne é viver como se Deus não existisse. As obras da carne em Gálatas 5, 19 e 21 incluem a seleigia, libertinagem, methai, embriaguez, e comoi, orgias, farras festivas, termo associado a procissões noturnas e celebrações descontroladas no mundo greco-romano. Em contraste, o fruto do Espírito culmina em encrateia, domínio próprio, Gálatas 5, 23. A teologia do corpo em 1 Coríntios 6, 19 e 20 afirma que o corpo é naos tou agio pneumatos, santuário do Espírito Santo. N.T. Wright destaca que essa imagem desloca o centro do culto do templo físico para a vida do crente. Onde a cultura celebra o excesso, o Evangelho chama a consagração. 3. Profanação e limites espirituais. O alerta de Belsazar. Daniel 5 descreve o banquete de Belsazar, no qual objetos sagrados foram usados em contexto profano. O termo aramaico implícito na narrativa aponta para a profanação cultual deliberada. O juízo divino ecoa o princípio paulino. De Deus não se zomba, mukterizeita-se, literalmente, não se escarnece com desprezo. Gálatas 6:7. João Calvino, comentando esse texto, afirma que zombar de Deus é agir como se ele não julgasse. Quando os símbolos cristãos são transformados em caricatura estética ou quando há sincretismo explícito,
prática que o Antigo Testamento chama de idolatria, avodá zará. O problema não é apenas moral, mas teológico. 1 Coríntios 10, 21 é claro. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. 4. Uma festa que exibe feridas sociais. Do ponto de vista sociológico, o carnaval também revela vulnerabilidades estruturais. Pesquisas em saúde pública frequentemente registram aumento de consumo abusivo de álcool e comportamentos de risco nesse período. Zygmunt Bauman, ao falar de modernidade líquida, descreve uma cultura de prazeres instantâneos e vínculos frágeis. Cenário em que o corpo se torna mercadoria e espetáculo. Provérbios 14:13 já reconhecia essa ambivalência. Até no riso, se rock, pode haver dor. Jesus adverte em Mateus 18:6 sobre escândalo aos vulneráveis. Um alerta relevante diante da erotização precoce e exploração simbólica de corpos frágeis. 5. Santidade sem isolamento. O cristão não é chamado ao isolamento sectário, como se a santidade florescesse apenas na fuga do mundo, mas também não é convocado à assimilação acrítica da cultura. O Novo Testamento apresenta um caminho mais exigente, o discernimento espiritual. Quando Paulo escreve aos Coríntios, uma comunidade inserida numa cidade plural, sensual e religiosamente diversa, ele afirma: tudo me é lícito, panta existem, mas nem tudo convém. Sum ferei. 1 Coríntios 6:12. O verbo existem indica aquilo que é permitido, possível, juridicamente ou socialmente aceitável. Já a sum ferei carrega a ideia de aquilo que é proveitoso, benéfico, que coopera para um fim maior. A questão cristã, portanto, não é meramente posso fazer, mas isso coopera com a vida no Espírito, isso me conforma a Cristo. No mesmo contexto, Paulo acrescenta: não me deixarei dominar por nenhuma delas, uk ego exousiasteisomai, upotinos. A liberdade cristã não é autonomia absoluta, mas libertação do domínio, inclusive do domínio dos próprios impulsos. O critério não é permissividade, mas senhorio, quem governa o coração. Essa tensão aparece com força na reflexão de Dietrich Bonhoeffer, especialmente em Discipulado, Nachfolge. Ali ele denuncia a graça barata, billige Gnade, como a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem disciplina, da comunhão sem confissão. Graça barata é graça sem cruz. É a tentativa de desfrutar dos benefícios da redenção sem submeter-se à transformação que ela exige. Aplicado ao discernimento cultural, isso significa que o cristão não pode justificar qualquer imersão cultural apelando à liberdade ou à graça. A pergunta central não é se Deus perdoa, Ele perdoa, mas se minha participação está moldando meu coração segundo Cristo ou diluindo minha sensibilidade espiritual. Isso não implica demonizar o mundo. O próprio Cristo orou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. João 17:15. A vocação cristã é presença fiel, não retirada monástica compulsória. Contudo, presença não é ingenuidade. Há ambientes que formam, há atmosferas que deformam. Pastoralmente, isso exige sabedoria concreta. Em vez de simplesmente reagir com proibições genéricas, pode-se redirecionar determinados períodos culturais para práticas de dedicatio temporis, uma consagração intencional do tempo. Retiros, momentos de silêncio, serviço comunitário e aprofundamento bíblico tornam-se não fuga, mas reorientação do desejo. O que a cultura oferece como dispersão pode ser transfigurado em concentração espiritual. Também é necessária prudência na contextualização evangelística. A missão não é performar relevância a qualquer custo, mas testemunhar com integridade. O apóstolo Paulo se fez tudo para todos, 1 Coríntios 9:22, mas nunca às custas do evangelho que proclamava. Contextualizar não é diluir, é comunicar sem trair o conteúdo. Além disso, permanece a responsabilidade formativa no âmbito familiar. Deuteronômio 6, 6 e 7 ordena que as palavras da aliança sejam inculcadas, Shanã, afiar, repetir com diligência, aos filhos no cotidiano da vida. A formação espiritual não pode ser terceirizada à cultura ou delegada apenas à igreja institucional. Discernimento se aprende no convívio, na conversa, na prática repetida. Evangelizar, portanto, exige amor e lucidez. Amor para não transformar diferença em desprezo. Lucidez para não confundir engajamento com absorção. O cristão vive na tensão criativa entre liberdade e responsabilidade, cultura e santidade, presença e distinção. No fim, o critério não é o medo do mundo, mas a fidelidade ao Senhor.
nem isolamento defensivo, nem imersão inconsequente, mas uma vida governada pelo Espírito, capaz de entrar na cultura sem perder o centro e de amar as pessoas sem negociar a verdade que as pode libertar. Conclusão: entre cinzas e glória. O carnaval promete liberdade, mas frequentemente entrega a exaustão. Promete pertencimento, mas produz solidão. Promete alegria, mas termina em remorso e cinzas. O Evangelho oferece hará, alegria, que procede da reconciliação com Deus. Em Salmo 16:11, na tua presença há plenitude de alegria. Jesus declara em João 15:11 que sua alegria é completa, peplenaimene. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, Mateus 5:13-16, não absorvendo o molde deste século, aion, mas sendo transformados pela renovação da mente, Romanos 2:2. Nem tudo que é culturalmente celebrado é espiritualmente saudável, e nem toda alegria é sinal de vida. Talvez o maior desafio do carnaval não seja resistir à festa, mas discernir o que ela revela sobre nós, aquilo que Blaise Pascal chamaria de nosso vazio em forma de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza não à euforia passageira, mas à alegria profunda e duradoura que nasce da comunhão com Cristo. Uma alegria que não precisa terminar na quarta-feira de cinzas, porque já começou na ressurreição.